Fala galera, voltamos e agora nós vamos analisar a súmula 9 do TST. Coloquei o texto dela aqui no nosso slide para nós vermos essa importante súmula, bem antiga, né? 9 do TST, mas importante porque trata de um acontecimento típico do processo do trabalho, que é a ausência das partes na audiência. Então hoje a nossa audiência é 2 da tarde, pode ser que o reclamante falte, pode ser que o reclamado falte, e aí nós temos as consequências previstas na lei. Havia uma dúvida que foi solucionada pela súmula 9. Eu coloquei a redação dela em primeiro lugar, mas nós vamos inverter aqui. Eu estava pensando melhor, a explicação vai ficar mais clara se nós invertermos. Então nós vamos aqui tratar do que consta na CLT e depois vamos para a súmula 9. Primeiro ponto, então, é essa a nossa audiência hoje, 14 horas. Se for feito o pregão, reclamante Bruno, reclamado empresa Alfa, se o Bruno reclamante não estiver presente, se o nosso Bruno reclamante não estiver presente, qual que é a consequência que nós temos no artigo 844 da CLT? O que vai acontecer com o processo do Bruno? Nós teremos arquivamento mais condenação ao pagamento de custas processuais. Então, se o Bruno não estiver presente na audiência de hoje, às 14 horas, nós teremos ali o arquivamento da reclamação e a condenação do Bruno ao pagamento das custas processuais. O Bruno vai ser condenado a título de custas ao pagamento de 2% sobre o valor da causa dele. E o processo vai ser arquivado. Significa extinto sem resolução do mérito. O Bruno vai poder ajuizar novamente a ação? Vai. Já que o processo foi extinto sem resolução do mérito, ele tem a possibilidade de ajuizar novamente. Mas vejam que, para ajuizar novamente, ele terá que comprovar o pagamento dessas custas processuais. A única chance dele não ser condenado ao pagamento dessas custas é se, no prazo de 15 dias a contar desta audiência de hoje, ele conseguir comprovar, justificar o motivo da ausência. Então, o Bruno faltou hoje, o processo foi arquivado. Ele tem, pelo artigo 844, 15 dias para justificar, vai peticionar e vai justificar a ausência. Se a justificativa for aceita, o Bruno não é condenado ao pagamento dessas custas. Se não for aceita ou se não houver essa justificativa, condenado, 2% do valor da causa tem que pagar para ajuizar novamente a ação. Depois, se o reclamado não estiver presente, o Bruno reclamante está presente, a empresa reclamada é que não está. Nós temos a revelia. Você sabe que a revelia gera a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. É uma presunção relativa sobre os fatos. Discussões de direito não são presumidas verdadeiras. Os fatos é que são. Então, se na inicial eu afirmei que eu prestava ali 2 horas extras por dia, este fato vai ser considerado verdadeiro. O juiz até pode determinar a produção de alguma prova, mas na maioria das vezes ele dispensa a produção das provas, já que o fato é considerado verdadeiro e gera ali a condenação. 99% das vezes o réu revel ele é condenado. Ok? Agora, temos um outro ponto aqui. E se ambos faltarem? Isso daqui não consta na CLT. E se ambas as partes faltarem? Ó, ninguém foi. Fizemos o pregão, chamamos o Bruno, chamamos a empresa Alfa, ninguém compareceu. Faltando os dois, nós teremos também o arquivamento e condenação do autor, porque o autor é quem ajuizou, é o primeiro que foi chamado, é o que tem o maior interesse ali. Se ele não compareceu, aí, independentemente do réu também não ter comparecido, nós teremos o arquivamento. Então, faltando os dois, nós teremos também o arquivamento, mais condenação ao pagamento de custas
processuais. Claro, meus amigos, que o reclamante quer evitar é esse arquivamento, é esta condenação. Então havia lá atrás muita discussão em relação a esta situação que é tratada na súmula 9 que nós vamos observar agora. Eu até anotei aqui, volto, ó, eu coloquei para vocês aqui, ó, a ausência do reclamante na audiência em prosseguimento. O que é essa audiência em prosseguimento? É quando nós temos ali o fracionamento da audiência, quando a audiência ela não é una, como previsto em lei. Você sabe que, regra geral, a audiência é una. A gente vai fazer o pregão, tentativa de acordo, defesa, instrução, razões finais, tentativa de acordo, sentença. Em regra, a audiência é una com todos esses atos aqui, conciliação, instrução e julgamento. Só que muitas vezes o juiz do trabalho ele tem que fracionar a audiência. Às vezes tem uma necessidade, por exemplo, de uma produção de prova pericial, aí tem que ser fracionado. Às vezes alguma parte falta, mas e já tem uma justificativa, tem um atestado médico, por exemplo, aí ele tem que marcar uma outra audiência. Alguma testemunha faltou e o juiz determinou a intimação dela, então a gente tem o fracionamento. O fracionamento aqui seria quando o juiz marca uma segunda, uma terceira audiência naquele processo. Às vezes nós temos 2, 3 audiências no mesmo processo? Sim, são as audiências em prosseguimento. A questão aqui é a seguinte: o reclamante Bruno faltou na audiência em prosseguimento. Na primeira audiência ele estava presente, só que na segunda audiência ele faltou. Faltando o reclamante na segunda audiência, nós teremos aqui o arquivamento do processo? Porque quando ele falta na primeira, o artigo 844 da CLT fala, arquiva e condena ao pagamento de custas. E se ele falta nessa segunda, nessa terceira, que seriam as audiências em prosseguimento? Também vai haver o arquivamento do processo, também vai haver a condenação dele ao pagamento de custas processuais. Essa era a dúvida que é respondida com base na súmula 9. Qual que é a resposta? Vai haver o arquivamento quando ele faltar nessa audiência em prosseguimento? Sim ou não? Olha que resposta bacana. Depende. Depende do que ocorreu na primeira audiência. Depende se um ato processual foi ou não realizado na primeira audiência. Vamos ler aqui a súmula 9 do TST para ver que ato processual é esse. Então vamos lá, ó. A ausência do reclamante. A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação, não importa em arquivamento do processo. Então aqui está, ó, a ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, ou seja, apresentada defesa na primeira audiência, não importa arquivamento do processo. O que nós vamos ver então? O que a gente vai analisar na primeira audiência? Vamos ver se na primeira audiência já houve ou não a apresentação de defesa. Se foi aberta a defesa, se foi apresentada a defesa do reclamado. Se não tiver apresentado a defesa na primeira e o reclamante faltar na segunda, arquiva. Não apresentou defesa, arquiva. Agora, apresentou defesa, já foi contestada, apresentou defesa, não importa em arquivamento. Então, olha como é que fica, ó, defesa, arquivamento. Olha que bacana que fica aqui. Apresentou defesa? Sim. Então, não arquiva. Apresentou defesa? Não. Então, arquiva o processo. Apresentou defesa na primeira audiência? Sim. Então, não vai arquivar caso ele falte a segunda. Apresentou defesa na primeira audiência? Não. Então, vai arquivar o processo caso ele falte na segunda audiência. É assim que vai funcionar. Eu vou olhar para a primeira audiência para ver se houve ou não apresentação de defesa para saber se o processo ele é arquivado ou não. A partir do momento que houve a apresentação de defesa,
do reclamado, do réu, eu não arquivo mais o processo. Eu não extingo mais o processo sem resolução do mérito. Porque a partir do momento que eu, réu, apresentei defesa, eu tenho direito a que o mérito seja decidido, que os pedidos sejam decididos, ok? Esse que é o ponto principal. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho. Um abração.